Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vicente, sou professor da disciplina de Física e atualmente estou fazendo curso de mestrado profissional no ensino da Física na Universidade Federal Fluminense, na UF do Polo 15, situado em Volta Redonda. E como requisito do curso, no final a gente deve apresentar a nossa dissertação, né? Ou seja, a gente precisa defender a nossa dissertação, um tema específico. E no caso da minha dissertação, o foco principal é a segunda lei da termodinâmica. Para isso, a gente precisa elaborar um produto educacional que deve ser aplicado às turmas do segundo ano de ensino médio. E esse produto educacional, ele faz parte da minha dissertação, ou seja, ele é um documento que é inserido na dissertação. E esse produto educacional, nós temos alguns experimentos que a gente vai fazer ao longo do nosso trabalho para a gente tentar entender melhor a segunda lei da termodinâmica. Bom, esse primeiro experimento que nós vamos fazer, o nome dele é o seguinte: pintando o fluxo espontâneo da energia térmica. Esse experimento ele vai permitir de maneira qualitativa a gente definir a segunda lei da termodinâmica, que já foi enunciada por Rudolf Clausius da seguinte maneira: o calor ele pode fluir espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio, mas o processo inverso, ou seja, do corpo frio para o corpo quente, ele não consegue fazer esse processo inverso. Então, para a gente realizar esse experimento, a gente precisa de alguns materiais, né? Alguns kits. Lembrando que esses materiais a gente acha eles facilmente em mercados ou em lojas, e ainda mais são materiais de baixo custo, materiais bem baratos. Então, eu estou usando aqui um recipiente de vidro, né? Uma certa quantidade de água. Lembrando que a quantidade de água aqui tem que ser o suficiente para deixar o pote dentro da água, né? Todo coberto. Estou usando um potinho de plástico. Na ponta ou na tampa a gente deve ter um furinho, né, para sair a corrente de convecção. Estamos usando aqui um corante alimentício. Acho fácil nas lojas de materiais de construção. E a gente precisa aquecer esse pote menor com água e corante. A gente precisa misturar água e corante, deve ter uma mistura homogênea, para a gente, quando colocar aqui, a gente observar o sinal da convenção. Lembrando aí, pessoal, que esse pote tem que ser aquecido. Pode-se usar um aquecedor, né? Mas, mexendo com isso, tenha sempre cuidado para não se queimar. Melhor ainda, fazendo assim com a supervisão de adulto, né? No caso aqui, eu usei fogão, né? O famoso banho-maria, né? Peguei esse pote, coloquei dentro da água, esquentei. Então agora a gente vai fazer o seguinte: vai pegar o pote com a água junto com o corante e colocar dentro do recipiente de vidro que está com a água na temperatura ambiente. Então, pessoal, olhando bem aí, a gente está vendo uma certa corrente de convecção saindo pelo furinho do recipiente menor. Observando bem isso daí, a gente consegue ver que o calor flui de um corpo quente para um corpo frio. Observando isso aí, eu vou deixar duas perguntas para vocês discutirem no grupo, né? Trocarem ideia. A primeira pergunta seria o seguinte: o que a trajetória do corante no recipiente com água notifica? O que ela indica? E a segunda pergunta seria o seguinte: o corante poderia espontaneamente realizar a trajetória posta? Deixo essas duas perguntas, né? A segunda eu perguntei se pode realizar a trajetória posta. Conforme a sua resposta, você explica. E só para finalizar aqui, quero mostrar para vocês aqui a temperatura da água, né?
Tá medindo aqui para a gente matar essa dúvida. Olha só, pessoal, a temperatura está em torno de 88 a 90 graus. Ó. Como pode observar no termômetro aí, ó, entre 88 a 90 graus. Então, pessoal, deixo essas duas perguntas para vocês. Quero desde já agradecer a atenção pelo nosso experimento. E assim, em breve, a gente vai fazer os próximos experimentos, ok? Obrigado, hein?